paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, e eu quero convidar você para fazermos a meditação da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre o profeta menor, Naum. Naum, eu não sei se você já ouviu alguma mensagem ou conhece a história e o legado profético desse profeta, mas eu gostaria de trazer uma mensagem ao teu coração. Naum foi um profeta que profetizou entre 660 e 650 a.C. na região de Judá. Ele era natural, como a palavra de Deus nos diz aqui no verso 1 do seu capítulo 1, ele é chamado de Naum Eucosita, ele era da cidade de Eucós. Nós não sabemos exatamente onde era essa cidade, mas cremos que ela era perto de Judá, dentro dos arraiais de Judá. Uma boa referência para esse lugar é a cidade que leva o nome de Naum, e nós a conhecemos muito bem, porque foi nessa cidade que Jesus deu início ao seu ministério público, né? A cidade de Cafarnaum, né? Junto de Caná, da Galiléia, junto de Nazaré, aquela cidade onde Pedro vivia, e tantos milagres foram feitos em Cafarnaum. Cafarnaum significa aldeia de Naum. O nome de Naum é uma grande mensagem para os nossos dias. O nome Naum significa conforto. Naum profetiza num tempo de muita dificuldade. Era rei sobre Judá, sobre o reino do sul, o rei Manassés, filho de Ezequias, pai de Amon e avô de Josias, o grande rei da restauração de Israel pós-exílio babilônico. Na verdade, Manassés foi um dos piores reis que reinou sobre Judá. Os seus feitos estão narrados no segundo livro dos reis, no capítulo 21. Esse homem levantou postes ídolos a Baal. Esse homem trouxe toda a cultura religiosa da Assíria para Jerusalém. Esse homem construiu templos e construiu altares dentro do templo de Israel, profanando o lugar que era sagrado e que o Senhor disse que ali teria o seu nome. Manassés chegou a sacrificar um dos seus filhos em nome de um deus pagão e se prostrava diante de todos os exércitos circunvizinhos. Na verdade, Manassés era um grande vassalo da Síria e importou não só o poder bélico, mas também toda a cultura religiosa e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Assim é registrada a sua história. E Naum tem que pregar no meio desse caos. É no meio desse caos que Naum tem que pregar contra Manassés, contra a prostituição espiritual que se aplacou impiedosamente sobre Israel. E aí eu fico pensando, será que não é isso que está acontecendo nos nossos dias? Será que nós não revivemos tudo isso? Será que os nossos governantes, será que as nossas figuras emblemáticas, será que os influenciadores, né, dessa geração não estão prostituindo a nossa fé? Será que a própria igreja não tem se convertido a princípios e a conceitos que fogem absolutamente às Sagradas Escrituras? Será que a nossa fé não tem sido travestida de uma piedade murcha, de uma piedade não bíblica, mas de uma piedade liberal, aonde agradar ao próximo e fazer com que todos se sintam felizes não tem sido uma direção para os nossos dias? Será que não precisamos de um novo Naum nessa geração? Será que a pregação não precisa ser trazida ao eixo das Sagradas Escrituras novamente? Eu creio que sim. Naum, ele começa o seu texto trazendo e apresentando Deus como um juiz. Para a nossa reflexão, eu quero meditar em Naum, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 7. Acompanhe comigo essa leitura na sua telinha. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade,
e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Mas o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece aquele que nele se refugia. Amém? Que essa palavra seja bênção para a sua vida e que nós possamos trazer algumas perspectivas aqui para esse momento. Querido, eu divido esse texto aqui trazendo algumas implicações para os nossos dias e para o nosso tempo. Perceba que Naum tem que se levantar contra um sistema. Naum se levanta contra um sistema que Manassés aplicou a Israel. Eu acho que a nossa luta, eu acho que a nossa guerra que nós temos nos nossos dias, ela é espiritual e ela é sistemática, ela é contra um sistema. Quando o Senhor, Jesus Cristo, escreve a carta em Pérgamo, lá no Apocalipse, né, a cidade em Pérgamo, a igreja em Pérgamo, ele fala sobre o trono de Satanás. O trono de Satanás é um sistema, não é um lugar. Há um sistema que governa o nosso mundo. Há um sistema que governa os nossos dias. Os nossos filhos estão sendo aculturados. A cultura tem moldado a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. E Naum se levanta exatamente contra isso. E a arma dele, o discurso dele é apresentar Deus como juiz. Há uma sentença declarada no verso 1 contra Nínive. Nínive, ela era a capital da Síria, a terra que dominava sobre o mundo naquela época. E então Deus ele dá uma sentença à corruptora de Israel. Não só a corrompida, mas também a sua corruptora. Nínive era a corruptora. A mesma Nínive que foi evangelizada, que foi proclamada a ela a salvação por Jonas, ela agora é corruptora. E Deus não tolera a corruptora e nem o corrompido. Mas o Senhor aqui é apresentado também como o juiz. Aqui nós vemos a sentença dessa justiça, né? No verso 2, o Senhor é Deus, é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. Calma quando você entende a palavra vingança. A palavra vingança aqui, ela não é compatível com a minha vingança. Que alguém fez alguma coisa com você e você quer dar o troco. Mas a vingança do Senhor é diferente. Ela é absolutamente oposta à vingança do homem. Porque Deus não é homem. E não pensa e não tolera e não raciocina e nem se vinga contra o homem. A vingança do Senhor é baseada na sua própria justiça. Ele tem a sua palavra e ele cumpre a sua palavra. A sua ira é tão importante quanto o seu amor. O seu amor é oferecido a todo homem. Ao homem que nega o amor de Deus, ele terá que lidar com a ira de Deus. É uma escolha, são as duas portas que nós seguimos na nossa vida. Ou você segue o caminho do amor, ou você segue o caminho da ira de Deus. A ira de Deus não é uma maldade porque você não o quis. O mundo jaz no maligno. Deus não vai te colocar no mal, você já está no mal. Deus te dá a opção de você seguir um outro caminho, um caminho de vida, um caminho de alegria verdadeira. E você, então, abdica desse caminho mal. Essa é a sentença da justiça. Mas esse texto não nos revela apenas a sentença da justiça, mas ela revela o caráter do juiz. No verso 2, nós vamos ver que ele é vingador, né? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. É tão interessante ouvir isso quando nós olhamos para a nossa sociedade e vemos tantos culpados, tantos marginais políticos desfilando como inocentes na sociedade. Isso acontece aqui, diante dessa justiça corrompida
que nós temos no nosso país, que nós temos governando o mundo. Mas isso não acontecerá diante do Senhor. Todo homem prestará contas diante do Senhor. E a palavra aqui, ela é reta, e ela diz que o Senhor é tardio em irar-se, porque Ele é misericordioso, mas Ele jamais inocentará o culpado. A minha justiça vem do Senhor. A minha justiça vem do Senhor. Eu espero a justiça que vem do céu. Não morra, não se entristeça por causa dessa justiça corrompida na terra, mas aprenda a esperar a justiça que vem do Senhor. Mas além de mostrar nesse texto o caráter do juiz, esse texto me revela o poder desse juiz. Olha o que ele começa a dizer, que no finalzinho do verso 3, quando ele diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Essa palavra, ela faz jus ao nome de Naum. Ela traz conforto ao meu coração. Porque o que eu pareço ver nos meus dias é uma tormenta. O que eu pareço ver nos meus dias, na minha geração, é uma tempestade se armando e se derramando sobre a nossa nação. Mas entre a tormenta e no meio da tempestade, o Senhor faz o seu caminho. Ele não para, Ele tem o poder, Ele vai governando. E aí então Naum começa a dizer que Ele repreende o mar. Quem pode repreender o mar? Só o Senhor. Ele faz secar e minguar todos os rios. Ele desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. A região de Bazã, o Monte Carmelo e o Líbano eram as regiões que tinham as mais notáveis plantações, as mais belas pradarias e arbustos e árvores, e algo que seria impensável murchar. O Senhor faz secar, desfalecer Bazã e o Carmelo, e faz murchar a flor do Líbano. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Ele é poderoso. Esse texto me faz lembrar aqui o Salmo 46. Ainda que a terra se transtorne e ainda que se dissolva no mar, nós não seremos abalados. Porque nós escolhemos estar do lado do juiz. Porque nós escolhemos estar do lado da justiça de Deus. E por fim, queridos, esse texto, além de revelar a sentença da justiça contra Nínive e mais à frente contra o próprio Israel, além de me revelar o caráter desse juiz, além de me revelar o poder desse juiz, ele me fala que esse juiz é misericordioso. Veja aqui o verso 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Salmo 46, que começa dizendo: o Senhor é refúgio, socorro bem presente na tribulação. Querido, esse texto me convida, te convida a descansar no conforto do Senhor. Sabe, a palavra de Deus diz que de tudo que nós fizermos na vida, nós daremos conta. Não gaste os seus dias se preocupando ou se entristecendo. Eu sei que nós temos que aprender a lidar com isso. O mundo jaz no maligno, isso não é novidade. O mundo caminha para um tempo de apostasia. Eu acho que nada mais me surpreende nesses dias. Não há notícia que surpreenda meu coração. Fulano que estava de em pé, agora caiu. Aquilo que era bom, agora é ruim. Eu acho que nós temos que pedir a Deus para cuidar da nossa vida. Para que nos dê a capacidade de permanecer. Sabe, eu tenho estudado o Evangelho de João. E a palavra que marca o Evangelho de João é a palavra permanecer. Eu acho que a essência do Evangelho de João é permanecer. Porque começar é muito fácil. Talvez essa palavra fosse uma palavra de ordem na mente do último apóstolo a morrer, daquele que ficou e viveu até a sua idade avançada. Ele viu que os outros apóstolos não viram. Alguns apóstolos morreram, na verdade todos morreram, em perseguições, em morte,
Mas João viu o que eles não viram. Os apóstolos viram a perseguição contra aqueles que amavam a palavra de Deus. João viu os que amavam a palavra de Deus apostatarem, inventarem um novo evangelho, criarem uma nova tendência. Querido, que Deus possa te abençoar. Que o conforto do nome de Naum venha na graça de Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembre-se que Ele é o juiz da minha vida e da sua vida. E aquilo que te indigna hoje será julgado por Ele no porvir. O Senhor voltará e julgará todas as coisas, reunirá as nações diante dele e as separará. E hoje você escolhe aonde você quer estar, do lado do juiz ou contra o juiz. Que Deus abençoe sua vida, que a graça do Senhor seja sobre você. Nos veremos no próximo programa. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.